TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia. Daremos início à reunião da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação, presidida pelo vereador Ranieri, o vice-presidente, o vereador Aldo Clemente, secretariado aqui pela vereadora Brisa Braque e acompanhado de forma remota pelo vereador Klaus Araújo, para designar o processo 017/2021. De autoria do vereador Aldo Clemente, estabelece a obrigatoriedade da disponibilização de espaço PET nas edificações de uso residencial multifamiliar e de uso misto localizadas no município de Natal e da outras providências. Designar a vereadora Brisa para relatar. Agora daremos início para analisar os pareceres. Processo número 50/2022, do vereador Milcley Leite. Assunto. Dispõe sobre a essencialidade do serviço de manutenção da iluminação pública no município de Natal e da outras providências. Aqui com... Parecer. Não tem parecer encartado aqui. Ah, tem, desculpa, perdão. Com parecer nosso, inclusive, na Comissão de Planejamento Urbano, a gente opina favoravelmente ao projeto de lei. Vereadores que aprovam permanência estão aprovados. Vou fazer apenas uma declaração a esse projeto. Eu acho extremamente importante ter agora, através de lei, um acompanhamento da manutenção da iluminação pública no município de Natal, tanto pelas demandas que serão encaminhadas, como também da operacionalidade e dos investimentos que tem na área de expansão. Então, muito importante a esse projeto. Processo 075/2022, do vereador Milcley Leite. Assunto. Cria, no âmbito do município de Natal, o programa SOS Rio Doce, de conservação, recuperação e preservação de mananciais. Aqui também com um relatório de nossa autoria e o parecer favorável. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo 434/2021, do vereador Luciano Nascimento. Assunto. Dispõe sobre a instituição de coleta seletiva obrigatória de resíduos orgânicos e inorgânicos por instituições de ensino no município de Natal e da outras providências, que também com parecer de nossa autoria favoravelmente ao projeto. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo 555/2021, do vereador Aribaldo Medeiros. Assunto e parecer. Dispõe sobre a obrigatoriedade da Urbana doar 30% dos resíduos sólidos recolhidos, pneus usados para fins de causas sociais e ambientais no município de Natal e da outras providências. Aqui do vereador Aribaldo, que já faz belos trabalhos com pneus usados. O nosso parecer que é favorável ao presente projeto de lei.
Em votação. Encerrada a votação, a votos, vereadores que aprovam, permanência como estão. Aprovado. Processo 707/2021, do vereador Luciano Nascimento. Assunto e parecer. Denomina de Praça Maraísa Felipe Inácio o espaço urbano localizado entre a Rua José Martins e a Rua Antônio de Almeida, no bairro Nossa Senhora de Nazaré. Que, com o parecer do vereador Érico Jacome, que apresenta parecer favorável ao projeto de lei. Em discussão. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permanência estão aprovados. Processo 760/2021, de autoria do vereador Luciano Nascimento. Dispõe sobre a criação do selo ecologicamente correto a ser concedido aos bares, restaurantes e congêneres no município de Natal, que darem a destinação adequada aos óleos vegetais descartáveis na forma que indica e dá outras providências. Aqui, com um parecer também de nossa autoria, favorável ao presente projeto de lei. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permanência como estão. Aprovado. Projeto de lei complementar 03/2022, de autoria do chefe do Executivo. Assunto. Quer designar? 08. Do planejamento? Verificar se o parecer consta. Porque foi a vereadora Brisa. Foi. Mas em finanças. Eu trouxe, está aqui o meu parecer. Foi designado na última, inclusive para nosso mandato, e a gente já construiu o parecer. É só para justificar a assessoria, porque como ele tinha feito o parecer atrasado na Comissão de Finanças, na última reunião da Comissão de Planejamento, de forma oral, demos encaminhamento designando a vereadora Brisa para relatar. Então, ela, de uma forma conceitual, já elaborou o parecer. Então, em discussão, parecer. Presidente, eu vou só pedir para fazer a leitura do nosso parecer, já que trata de um tema tão importante como a gente tem trabalhado aqui, até para que os senhores também tenham conhecimento de qual foi aqui o nosso parecer e o nosso relatório sobre a ZPA 8. Em discussão para relatar a vereadora Brisa. Então, no que diz aqui, referente... Só um minuto, presidente. Agora sim, nosso parecer da Comissão de Planejamento Urbano, no que tende a ZPA 8, Zona de Proteção 8, que abrange as partes do bairros da Ridinha, Salinas e Potengi, região administrativa norte, e parte dos bairros das Quintas, Nordeste, Bom Pastor e Felipe Camarão, da região administrativa oeste do município de Natal, e define o controle de gabarito da Zona Especial Norte, e ainda outras providências. Então, aqui da nossa fundamentação. Primeiro, dizer que o projeto de lei complementar apresentado visa instituir as diretrizes urbanísticas e de meio ambiente para a zona denominada como proteção ambiental, número 8 do Plano Diretor da cidade do Natal. Não é dispêndio pontuar que as zonas de proteção ambientais foram instituídas ainda no Plano Diretor de 1994, sendo a ZPA 8 delimitada como aquela destinada à proteção e salvaguarda do ecossistema de manguezal e estuário do rio Potengi e Jundiaí. Nota-se que durante mais de 28 anos, 5 zonas de proteção ambientais restaram sem qualquer regulamentação, desprotegendo os ecossistemas vulneráveis e contribuindo para a complexidade das relações estabelecidas com o território. Notadamente, a Zona de Proteção Ambiental número 8, diante de ausência da regulamentação, foi alvo de ações antropizantes irregulares, que acabaram por muitas vezes comprometendo o meio ambiente. Em que pese os muitos anos sem regulamentação, o poder público não pode se afastar de seus princípios, especialmente dos poderes disciplinar, regulamentador e da legalidade. Outra assim, conforme pré-lecionado no artigo 37 da Carta Magna, a administração pública deve pautar sua atuação de maneira a obedecer ao cumprimento da legislação vigente, garantindo assim atenção às situações específicas. Neste diapasão, a Constituição Federal de 88 consagrou a proteção ambiental no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro como maneira de frear a desregulamentação e alterações pontuais, comumente promovidas diante de crises e emergências importantes. É importante frisar
que a doutrina pátria conferiu à proteção ambiental o status de cláusula pétrea, em total consonância com a garantia constitucional da proibição de retrocesso ambiental e na intenção de salvaguardar a normativa constitucional e ambiental contra eventuais retrocessos. Logo, antes mesmo de adentrar o mérito do projeto de lei complementar, trazido ao debate na Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação desta Casa, se mostra legítimo pontuar a ausência de informações quanto à construção da matéria, bem como a ausência de resposta aos ofícios encaminhados por esta edil ao Executivo Municipal. Insta a observar que o regimento interno da Câmara Municipal preleciona que projetos de lei que versem sobre matérias com impacto urbanístico ambiental sejam analisados por esta comissão. Todavia, antes mesmo de consignar o voto quanto às questões urbanísticas, se mostra imperioso historicizar as informações quando a lavra da legislação ambiental posta em debate. Imperioso registrar que a produção de legislação urbanística e ambiental pressupõe a participação social, que aos moldes do Estado que temos atualmente é promovida através da atuação dos conselhos. Os conselhos municipais, seguindo sua natureza jurídica, são órgãos de controle social coletivo, tendo como missão precípua a fiscalização dos recursos e políticas no âmbito de suas atuações. Destaca-se que a participação da sociedade através dos conselhos é de tamanha importância que constitui tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a Corte Suprema já se posicionou no julgamento da medida cautelar de arguição de descumprimento do preceito fundamental número 651, pela inconstitucionalidade do Decreto de Poder Executivo Federal, que extinguiu participação do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente na discussão sobre a preservação da Amazônia. Logo, realça a participação dos conselhos como ferramenta própria para a criação de legislação que atentem especificamente para a realidade vivenciada, transformando a cidade em palco efetivo para os desdobramentos e complexidade da vida humana. Nesse sentido, o Plano Diretor da cidade de Natal estabelece os deveres do CONCIDAD, restando previsto no artigo 232, que aqui eu trago ele, o artigo 232, mas não vou precisar fazer a leitura. Outro assim, a Lei número 6.013, de 2009, que regulamenta o Conselho da Cidade de Natal, CONCIDAD, traçou os caminhos a serem seguidos pelo referente Conselho para garantir a articulação de políticas de desenvolvimento urbano sustentável, com ampla participação da sociedade. Vejamos que em todo instrumento normativo ventilado há a obrigatoriedade do CONCIDAD promover a avaliação das políticas urbanas. E aqui trazemos também o artigo 7 da Lei 6.013 de 2009. Ainda de maneira mais expressa, o artigo 9 da Lei número 6.013 de 2009 estabelece que é competência do CONCIDAD, e aqui trazemos o artigo 9, que compete ao Conselho da Cidade de Natal, além daquelas previstas no artigo 96 da Lei Complementar, no inciso 7, acolher, avaliar e garantir o processo de planejamento e gestão urbano, preservando as diretrizes urbanísticas do município através da gestão democrática. Além do disposto no Plano Diretor e na Lei de Criação do Conselho, o Decreto número 11.691 de 2019 estabelece as normas de tramitação dos processos dentro do CONCIDAD e o artigo 2º traz o visto de tramitação no CONCIDAD de projetos de lei que tratam da política urbana. No artigo 2, as propostas de projeto de lei deverão referir-se unicamente à política de desenvolvimento urbano sustentável e iniciar-se-ão nas secretarias municipais competentes e após serão encaminhados ao CONCIDAD Natal. Nesse sentido, o projeto de lei ora em debate perpassa pelas matérias elencadas, como de competência desta do Conselho da Cidade do Natal. Todavia, não consta nos autos do presente processo legislativo qualquer informação sobre a deliberação no referente Conselho. Conseguindo-se que, de maneira a sanar o vício acima, este edil encaminhou o ofício de número 109/2022, solicitando a demonstração do cumprimento dos requisitos formais para essa referida lei. Em que pese a diligência apresentada, até a presente data não houve resposta exitosa do gestor municipal responsável pelo Conselho. Assim, é dever desta vereadora pontuar o possível descumprimento dessa etapa essencial, a perfectibilização da legislação ambiental e urbanística. Ressalta-se que o presente apontamento é para destacar que as deliberações dos conselhos é a forma legal e procedimento adequado para garantir a participação social, fomentando o debate e a discussão. É importante observar, sobretudo, que a incidência dos conselhos sobre a construção da legislação garante, antes de tudo, voz às pessoas que serão diretamente afetadas pelas intervenções urbanísticas, uma vez que interfere diretamente na propriedade privada e na forma de uso que as pessoas darão à terra. Logo, o mau ferimento ao trâmite interno nos conselhos confere ônus irreparável à legislação ambiental. Sob pesadas as questões procedimentais bosquejadas, o regimento interno da Câmara Municipal de Natal preleciona que o projeto de lei que versem sobre as matérias com impacto urbanístico sejam analisados aqui. Outra assim, é oportuno dizer que o Poder Executivo Municipal esteja atento à luta pelo ordenamento da cidade, que não é algo novo, nem muito menos simples.
Desta forma, escolhendo-se como ponto de partida a Constituição Federal, tem que se constituinte originário, em seu capítulo 2º do título 7º, dirigido à ordem econômica e financeira, contemplou a política urbana, já a proteção ao meio ambiente integra a ordem social. É imperioso lembrar que o direito ao meio ambiente é ecologicamente equilibrado não apenas à geração atual, mas também às futuras, definindo-se função ecológica da propriedade. Demonstra-se assim a importância da existência de uma legislação ambiental que albergue instrumentos de sustentabilidade, articulando entre o meio ambiente e demais políticas setoriais, a observação das questões regionais, metas, propostas concretas, autoaplicabilidade, articulação intergovernamental, destinação adequada de orçamento e instrumentos de participação e controle social. Nesse sentido, seguindo as premissas traçadas no direito constitucional, o direito ambiental ganha tratamento diferenciado e, com isso, surgem as legislações específicas que precisam ser adotadas como referência para a estruturação do território. Particularmente, para além do discurso, é necessário que a legislação ambiental municipal preveja mecanismos e instrumentos capazes de garantir a completude e a eficiência política ambiental. Merece destaque o fato de que o projeto de lei complementar que comento, trata especificamente quanto à regulamentação da ZPA 8, ou seja, da zona do estuário do Rio Potengi Jundiaí, a área de expressivo desenvolvimento habitacional da cidade, tratando de uma zona que possui ocupação desregulamentada. Compulsando o projeto de lei, verifica-se o respeito aos limites outrora estabelecidos para a referente ZPA, demonstrada a legalidade da proposta apresentada. Note-se que, preservados os limites, resta resguardar a integralidade da ZPA. Desta maneira, respeitados os limites, é também assegurada a preservação de seus recursos hídricos, da paisagem, a estabilidade geológica e da biodiversidade. Nesse sentido, os objetivos que justificam a criação de uma ZPA são diversos, tais como proteção, manutenção e recuperação dos aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e, inclusive, científicos. Logo, a regulamentação do uso e da ocupação do solo de cada zona de proteção deve se dar por instrumento normativo específico. O que se vê no projeto de lei complementar analisado é o respeito às especificidades do estuário do Potengi, bem como do manguezal da cidade do Natal, demonstrando-se que, apesar do caráter de proteção ao meio ambiente, há também atenção específica às ocupações complexas já instaladas, inclusive menção expressa à maneira de retirada de ocupação agressiva ao meio ambiente. Desta maneira, a proposta de regulamentação trazida a esta edil perfaz os requisitos ambientais necessários para disciplinar o uso e a ocupação do território, carecendo tão somente no que se refere ao estabelecimento de métricas para a recomposição do território afetado por atividade prejudicial ao meio ambiente e também no que se refere ao gabarito a ser explorado pelos móveis situados no setor B no quadro do anexo 2. Logo, por oportuno, apresentamos então duas emendas que visam aprimorar a técnica legislativa, quais sejam emendas modificativas do artigo 21 e da nota 6 do anexo 2, do quadro de prescrições urbanísticas da ZPA 8, que passam a ter a seguinte redação. No artigo 21, as atividades em operação na ZPA 8, que estejam com licença de operação em vigor comprovadamente incompatíveis com os objetivos desta lei, terão prazo de 5 anos para encerrarem suas atividades. E, havendo a comprovação de dano ao meio ambiente decorrente da atividade, ficará o empreendedor obrigado a elaborar e aplicar um plano de recuperação de áreas degradadas, o PRAD, com estabelecimento de prazo de recuperação, devendo ser submetido à apreciação do órgão ambiental. Aqui a nossa emenda, caro presidente, é somente essa frase que diz, com estabelecimento de prazo de recuperação. Todo o restante do artigo já trata do prazo de 5 anos, já trata sobre a retirada dessas obras que afetem o meio ambiente, já trata de aplicar o PRAD, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Nós apenas incluímos que deve ser estabelecido um prazo de recuperação. Não estamos estabelecendo o prazo, que fica aí para o Executivo estabelecer o prazo de recuperação. E, no anexo 2, no quadro de prescrições urbanísticas da ZPA 8, do setor A e B. Aqui observamos que no setor B, anteriormente, era respeitado o coeficiente de aproveitamento básico, que com o último plano diretor deixou de existir. Nós agora temos, né, o coeficiente de aproveitamento para toda a cidade. E aí, isso traria como consequência, já que não existe mais o coeficiente de aproveitamento básico, que essa área que está prevista no setor B poderia, então, construir até, que está nos lotes ali lindeiros, a João Medeiros Filho, prédios de até 120 metros. E nós estamos aqui
tentando adotar, assim como já dizia antes, né, que eram de 60 metros, podendo ser habitacionais, podendo ter andares, mas trazendo aqui adotar o gabarito máximo de 60 metros, essa seria a nossa segunda emenda. E aí ressalta-se que, conhecendo a realidade vivenciada pela cidade do Natal, são necessários alguns incrementos legislativos de maneira a assegurar que os acordos de recuperação das áreas degradadas não sejam mera formalidade, acabem sendo utilizados como escopo apenas de finalização da atuação hostil. Assim, sugere-se acrescentar ao texto legal a obrigatoriedade de que o PRAD contenha expressamente um prazo de cumprimento. E é imperioso ressaltar que o referido prazo é para que o ente privado que provocou a degradação promova o restabelecimento da área que seja compatível com a realidade vivenciada. No outro pórtico, a emenda apresentada no que se refere à nota 6 do quadro de prescrições urbanísticas da ZPA 8 tem o escopo de adequar a legislação especial ao que já restou consignado no plano diretor de Natal e promover a proteção ambiental da região que tem atualmente grande importância imobiliária e afeta diretamente centenas de pessoas que já ocupam a região. Assim, é necessário que esta Casa Legislativa delibere um texto legal que primordialmente atende à dignidade da pessoa humana, ressaltando que atentar para a dignidade ambiental é também privilegiar a existência digna do ser, como afirmou a ilustre ministra Carmen Lúcia em seu voto na ação. Diante do exposto, esta relatora opina favoravelmente ao prosseguimento do projeto de lei complementar número 03 de 2022, observada as emendas propostas. É como voto. Encerrada a discussão, a votos. Vou iniciar com a minha declaração de voto. Atentamente, eu acompanhei a leitura da vereadora Brisa, onde a mesma fez, eu diria, com muita propriedade, com muito conteúdo técnico, e não só técnico, eu diria, com conteúdos, observando o seu trâmite legal, desde os conselhos, onde Vossa Excelência destacou que houve algumas falhas, inclusive para serem corrigidas. Colocou também observações que eu vi nas duas emendas e deixar claro regimentalmente que nós estaremos votando o parecer, mas que a emenda foi apenas citada na sua relatoria, onde nós estaremos votando, que ela terá que tramitar em plenário para voltar a CCJ, passar em finanças e passar novamente no planejamento como emenda encartada. Agora a emenda foi citada dentro da relatoria. E que achei duas observações muito pertinentes das emendas que vêm a colaborar e poder dar uma segurança jurídica maior, preservando inclusive o texto original. Vossa Excelência citou, inclusive, o inciso 6º do artigo 170, como também ao artigo 21, que foi alterado apenas a questão do PRAD, uma questão de técnica de redação, não foi nenhuma alteração de conteúdo. E a segunda emenda realmente trata já de conteúdo, porque há uma alteração de nível de gabarito, que eu respeito plenamente, das questões lindeiras de 120 metros para 60, que é uma discussão das prescrições urbanísticas a serem debatidas a nível de plenário. Eu, sinceramente, acho de bom senso, acredito que 60 metros dentro de uma área lindeira e que não teria nenhum impacto ambiental nem urbanístico, e também votarei favorável ao parecer da vereadora Brisa com relação ao projeto 03 de 2022, que tem na ementa a zona de proteção ambiental. Aquilo que sempre tenho destacado nas minhas declarações, que as pessoas às vezes confundem APP com ZPA. Nós não estamos tratando de nenhuma área de preservação permanente. E as ZPAs, elas têm subzonas e os restritos de conservação e de preservação, onde sim tem limites para edificação e as suas áreas que possam ser adensáveis e as suas áreas que podem ser preservadas e protegidas. Diante desse conceito e do contexto incluído, voto favorável ao parecer.
Como vota o vereador Aldo Clemente? Também acompanho o parecer. Para Vereador- declarar, presidente. Sim. Vereador Klaus, como vota? Vereador Também Klaus. acompanho o parecer. Parabenizo a vereadora Brisa Braque. E para declarar, a vereadora Brisa. Primeiro, presidente, agradecer aqui poder ter sido relatora. Foi um grande desafio. Tivemos uma semana para construir aqui esse relatório, com muita responsabilidade, porque esse é um tema que a gente acompanha com muito cuidado, com muita centralidade no mandato, desde o ano passado, a questão das EPAs, e que, de fato, temos que entender as EPAs como uma zona de proteção, mas que, inclusive, nós estamos aqui respeitando o subzoneamento que foi indicado, né, pelo que veio da Prefeitura. Inclusive que esse subzoneamento permite que dentro dessas EPA hajam unidades habitacionais, né, hajam modelos que possam desenvolver sem agredir o meio ambiente, mas tão importante quanto isso também que seja observado que construções que já estejam presentes naquela área, que sejam constatadas que de fato agridem o meio ambiente e não estão, né, em consonância com as prescrições urbanísticas, precisam, infelizmente, serem retiradas, até porque não estarão obedecendo. Nós fizemos questão no nosso parecer de historicizar o que é esse processo das EPAs. Claro, aqui especificamente das EPA 8, eu participei da reunião da CCJ como observadora, já que não faço parte da comissão. Trouxe aqui essa questão que sempre tenho trazido, né, da gente considerar a importância dos conselhos. Essa foi uma matéria que chegou até o Concidade, mas nós não temos nenhum registro de deliberação dos conselhos quanto a essa matéria. Nós já fizemos, inclusive, desde o ano passado, aqui ofícios desta comissão, ofícios do nosso mandato, solicitando que fossem apontados para nós quais haviam sido as deliberações do Conselho referente a este tema e, assim como consta no nosso parecer, até a presente data não foram respondidas. Entretanto, como nossa comissão aqui trata do mérito do projeto, eu historicizei para que ficasse ali, né, registrado, mas logo após esse processo de historicizar, me ative ao mérito do projeto, que é da regulamentação das EPA 8. Eu sempre fiz muita questão de dizer que sou extremamente favorável à regulamentação, que sempre, inclusive, pressionei para que o poder público, de fato, tomasse como prioridade regulamentar as zonas de proteção ambiental. E não podia construir aqui um parecer favorável se também não colocasse aqui essas duas emendas que para nós são fundamentais de serem citadas. Uma delas muito simples, de fato, de redação, não de alteração de conteúdo, mas uma redação importante, que fala que, né, aqueles que vão construir o PRAD, o processo de restauração de uma área degradada, vão precisar ter um prazo, porque não é só construir o PRAD, precisa ter um prazo para colocar aquele PRAD em ação para conseguir recuperar aquela área, senão fica somente o projeto, não é mesmo? E não é isso a nossa... E ali, aí uma outra emenda, assim, de conteúdo que trata do limite de gabarito, tentando trazer algo que é possível, né? Até porque 60 metros são construções já de diversos andares, enfim, podem ser feitos conjuntos habitacionais, mas que respeitariam, inclusive, aí os estudos feitos, contratados pela própria Prefeitura. Então, aqui a gente apresenta o nosso parecer. Queria registrar o agradecimento também para a minha equipe do jurídico, que trabalhou bastante essa semana para que a gente hoje pudesse apresentar esse parecer, tentando trazer o máximo de conteúdo para a tramitação das EPA. Encerrada a votação e discussão. Vereadores que aprovam, permanecem como estão aprovados. Agora eu passo ao processo 04/2022. Então, seria o processo 05 de 2022. Ementa e parecer. Ementa. Dispõe sobre o uso do solo, estabelece prescrições urbanísticas e delimita subzonas para a Zona de Proteção Ambiental 10, EPA 10, bairro de Mãe Luísa, região leste do município de Natal e da outras providências. Senhor presidente, senhoras e senhores telespectadores, também a vereadora Brisa, o vereador Klaus Araújo, que está de forma remota, também participando aqui da reunião extraordinária da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação. O nosso parecer, senhor presidente,
ele comporta 17 laudas. Eu farei aqui um resumo, né, do nosso parecer sobre a ZPA 10. Tratam-se os presentes autos de projeto de lei complementar 05/22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação da Zona de Proteção Ambiental 10 do município de Natal e da outras providências. O projeto possui 29 artigos e 9 anexos, estando acompanhado ainda na mensagem 41/22 do Executivo. Em parecer de folhas 25 e 27, a Procuradoria desta Casa manifestou-se pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto. A presente medida tramitou perante a CCJ, cujo parecer de folhas 28 e 32, do vereador Kleber Fernandes, foi pela constitucionalidade do projeto. Perante a Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização, também o projeto recebeu parecer favorável do vereador professor Roberto Paulino, segundo se infere das folhas 35/39. Em seguida, os autos foram encaminhados, né, a esta comissão para deliberação, conforme despacho de folhas 41. Senhores membros, após tramitar perante outras comissões desta Casa, foi o presente projeto de lei complementar encaminhado a esta comissão, em cumprimento ao que determina o artigo 60, inciso 1º do regimento interno desta Casa. Vislumbro que a proposição cuida em regulamentar a Zona de Proteção Ambiental 10, estabelecendo o uso e a ocupação do solo e prescrições urbanísticas aplicáveis a esta zona, que, de acordo com o seu artigo 1º, compreende o ambiente físico constituído por cordões dunares, área do Farol de Mãe Luísa e seu entorno. É de conhecimento de todos que o novo plano diretor, em seus artigos 9º ao 21º, estabeleceu a nova formatação do zoneamento urbano do município, instituindo o macrozoneamento de Natal em 2 zonas, a saber, a zona adensável e a zona de proteção ambiental. De plano, observo que a abrangência da zona de proteção ambiental, regulamentada por estas normas EPA 10, respeita o estatuído no artigo 18, inciso 10 da Lei do novo Plano Diretor. Segundo esse dispositivo, a ZPA 10 engloba a zona de proteção ambiental, está dividida em forma que segue, e representada no mapa 3 do anexo 3 e imagem do anexo 3. ZPA 10, Farol de Mãe Luísa em seu entorno, em costas, dunares adjacentes à via costeira, entre o Farol de Mãe Luísa e a Avenida João 23. O artigo 3º da presente medida legislativa elenca os pressupostos e as ações a serem observadas e desenvolvidas em toda a extensão da ZPA 10. Como exemplo, podemos destacar a voltada a fomentar as atividades destinadas à preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente natural e a de definição de medidas prioritárias para a efetivação dos objetivos de proteção ambiental. Tal disciplinamento apresenta-se em consonância com as prescrições legais do artigo 2º da Lei Federal número 6.938/91. O regramento contido no artigo 4º da medida, que veda quaisquer atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras na ZPA 10, representa, na visão deste relator, que o projeto se mostra amparado em um dos princípios do direito ambiental, o da prevenção. Como se pode observar do artigo 5º, a ZPA 10 subdivide-se em uma subzona de preservação, SP, em uma subzona de conservação, SC, e 3 subzonas de uso restrito. É possível afirmar que esse subzoneamento determinado no referido artigo representa um importante passo para a política pública ambiental do município, estando, pois, em total sintonia com o artigo 8º da Lei Municipal 4.100/92, que prevê o zoneamento ambiental como um dos instrumentos dessa política. Essas áreas de preservação permanente retromencionada, que, de acordo com o artigo 6º do projeto objetivo, a preservação do remanescente dunar, está perfeitamente delimitada no inciso 1º do artigo 5º, que reforça o entendimento ailures de que a proposta legislativa enfoca observou o estabelecido no Código Ambiental do município.
A medida, além de operar essa subdivisão, trouxe em seu artigo 7º, que trata da subzona de preservação, várias proibições para o licenciamento de atividades. No tocante ao artigo 8º, chama a atenção deste parlamentar o seu parágrafo 3º, cuja redação de logo podemos afirmar inexistir qualquer ilegalidade. Também observo que, com essa participação da comunidade, tratou o presente projeto de contemplar princípio basilar do direito ambiental, o princípio da gestão democrática e o que estabelece o artigo 2º do Código de Meio Ambiente do município, que prevê como um dos princípios fundamentais da política ambiental do município a participação comunitária nas questões ambientais. Se não bastasse, entendo que a disposição contida no aludido dispositivo respeita igualmente o ordenamento infraconstitucional, mormente a Lei Federal 10.257/2001 e Estatuto da Cidade. Na proposta legislativa em análise, o artigo 14 rege que os imóveis situados nas subzonas das EPA 10 são objetos do direito de preempção. Excede isso que o direito de preempção tem previsão legal no Estatuto da Cidade, dispondo o seu artigo 25 que tal direito será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para ordenamento e direcionamento da expansão urbana e a criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. Ainda nas disposições gerais, o artigo 18 da proposta traz inúmeras medidas governamentais prioritárias para as EPA 10. Para corroborar, não bastasse, considero que as aludidas ações estão em consonância ainda com o que rege a legislação ambiental vigente do município. Seguindo com a análise, percebe que as previsões legais estabelecidas nas disposições transitórias foram constituídas tomando-se como parâmetro o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, a proteção do ecossistema com a preservação de áreas representativas e a necessidade do poder público exercer o controle e fiscalização das edificações nas subzonas existentes na ZPA 10. Como se vê, a proposta legislativa subóculo, que se apresenta como uma norma impositiva, cujos desideratos é regular o uso e a ocupação do solo, a conservação e preservação ambiental do remanescente do NAR, bem assim a paisagem do platô do NAR, mostra-se em harmonia com os preceitos legais urbanísticos vigentes, preocupada com a proteção ambiental natural e o interesse da coletividade. A técnica legislativa, de acordo com o doutrinador Kildare Gonçalves de Carvalho, abre aspas, consiste no modo correto de elaborar as leis de forma a torná-las execuíveis e eficazes. O renomado autor diz ainda que envolve um conjunto de regras e normas técnicas que vão desde a necessidade de legislar até a publicação da lei. Pois bem, na hipótese dos autos, verifico haver incorreções no texto do projeto que não maculam a sua essência, mas que são dignas de reparo. Assim, com o intuito de adequar a redação da presente proposição à Lei Complementar 95/98, conferindo-a uma boa articulação, clareza e precisão das suas disposições normativas, passo a expor os argumentos necessários para tal fim, apresentando no anexo deste parecer a sistematização detalhada de cada uma das emendas somente de redação. Interpretando o artigo 11, inciso 2, a linha F da Lei Complementar 95/98, entendo que, com a finalidade de se obter precisão, é exigido que os números e percentuais sejam grafados por extenso, o que não restou observado em algum dispositivo da proposição. Desta feita, promovo a devida correção dos artigos 8º, parágrafo 2º, emenda 1, e parágrafo 4º, emenda 2. 9º, inciso 1º. 9º, inciso 1º, emenda 3. Inciso 2, alíneas A, emenda 4, e B, emenda 5, e 3, emenda 6. 24, caput, emenda 7. E seus incisos 1º, alínea A, emenda 8, e 2, emenda 9. E artigo 25, emenda 10, na forma apresentada no anexo. A mencionada norma federal, que dispõe sobre a redação das leis, em seu artigo 11, disciplina que as disposições normativas serão redigidas com precisão
técnica, o que não restou observar no caso do parágrafo 2º do artigo 11 do projeto, o qual, em vez de mencionar por extenso a palavra artigo, fez o uso da abreviatura ART. Assim, referida técnica deve ser corrigida na forma apresentada por meio da emenda 11 do anexo. Examinando ainda o projeto, vislumbra-se a necessidade de o mesmo sofrer um outro ajuste, que ocorrerá com fundamento no artigo 10 da Lei Complementar 95/98. Mencionado artigo da norma federal disciplina que as unidades básicas de articulação, isto é, os artigos terão numeração que serão ordinal e cardinal, dando-se uma ordem cronológica. Na espécie, colhe-se que o autor da iniciativa não observou essa regra cronológica, deixando de colocar o artigo 26. A numeração do projeto passa do artigo 25 para o artigo 27, em flagrante atecnia, cuja correção se dará na forma da emenda 12 do anexo. Repiso por oportuno que as irregularidades técnicas acima detectadas, por constituir mero erro material, não têm o condão de impedir a tramitação do projeto, podendo ser sanadas por esta comissão na forma do que autoriza o regimento desta Casa Legislativa. Diante desses argumentos e fundamentos, mostra-se imperioso reconhecer que o presente projeto possui disposições oportunas e justificáveis, merecendo ser aprovado. Desta feita, com base nos argumentos suso-delineados, opino pela aprovação do projeto, observadas as considerações acerca da técnica legislativa na forma constante deste parecer e do seu anexo, senhor presidente. Então, somente as emendas são emendas de redação, não alterando nada em relação a outra, né, em outros aspectos aqui, o presente parecer e a presente demanda é como voto, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão. Há votos. Vereadora Brisa. Eu declaro meu voto favorável também, aqui acompanho o parecer do relator, parabenizo também aqui o vereador Klaus, porque sei que tivemos uma grande tarefa em um curto espaço de tempo, ou o vereador Aldo, perdão, que tivemos num pequeno espaço de tempo esse grande desafio, que é elaborar um parecer, justamente na Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, talvez a que mais tem implicação direta com esse tema. E aqui também apresentou algumas emendas que não são de conteúdo, mas da técnica legislativa, da redação. Então, fica aqui muito nítido o esforço que foi dado e como também se observou as questões. Então, voto sim favorável, acompanho o parecer e parabenizo o vereador. Com o voto, o vereador Klaus Araújo. Bom dia, também parabenizo o vereador Aldo e acompanho o parecer. Vereador Aldo, quer declarar seu voto? Senhor presidente, eu agradeço aqui as palavras dos vereadores, a vereadora Brisa, e a aprovação do nosso parecer. E eu acho que chegou o momento de nós aprovarmos essas regulamentações, pensando na preservação do meio ambiente, pensando no avanço do aspecto urbanístico e, como a vereadora Brisa já colocou nas suas considerações na declaração do voto do parecer de Vossa Excelência também, e ser favorável em construções, quando são permitidas nas EPAs, de construções sociais aqui no município de Natal, que realmente nós temos um déficit hoje, se não me engano, vereadora, em mais de 3.000 habitações que deve ser muito maior esse número. Isso é um número oficial que nós não temos nem como mensurar, vereador Ranieri. É um número oficial, mas de tempos atrás, né? Vocês imaginem agora, depois de uma pandemia dessa, como deve estar ainda esse número maior que estão precisando de moradias sociais. Então, eu quero também parabenizar esse ponto das colocações e dizer que nós vamos avançar, se Deus quiser, para uma regulamentação de forma coesa e de forma que traga Natal, exatamente para avançarmos de uma vez por todas e ter as 10 zonas de proteção ambiental, da 1 a 10 regulamentadas. Muito obrigado. Declaração de voto. Eu inicio também elogiando o vereador Aldo Clemente, que demonstra a qualidade
que esta comissão tem. A vereadora Brisa fez uma relatoria também muito pautada na tecnicidade e elementos de conteúdo. O vereador Aldo trouxe 9 emendas, todas de técnica legislativa, para que as pessoas entendam. Todas elas eram apenas de nominar e justificar correções que estavam ausentes. Exemplo, quando se falava qualquer construção no texto original a ser autorizada numa subzona de conservação, não poderá exceder 10%. Então, tinha 10% de forma numeral, mas não tinha de forma por extenso. Então, o vereador colocava uma ausência que tinha na técnica legislativa. Quando você tem um numeral, também tem que descrever de forma por extenso. Então, foram feitas todas as correções. E com relação ao mérito e ao objeto, o vereador, na sua relatoria, que deu apresentada as observações que constam nos anexos, dando uma preservação no mérito do escopo na sua integralidade, e diante disso, vejo que estabelecendo a preservação das prescrições urbanísticas, delimitando as subzonas para a proteção ambiental, nas EPA 10, que consta na região leste, voto favorável. Aprovado. Processo 04-2022, chefe do Executivo. Regulamenta o uso e a ocupação do solo, delimita as subzonas e estabelece as prescrições urbanísticas para a ZPA 9, abrangendo parte dos bairros de Lagoa Azul, Pajuçara e Ridinha, região administrativa norte do município de Natal, RN, e da outras providências. Parecer. O vereador está remoto. Peço a Vossa Excelência, a vereadora Brisa, para ler o parecer do vereador Klaus. Aqui o parecer do vereador Klaus. Não, eu consigo fazer a leitura aqui. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria do chefe do Poder Executivo, que regulamenta o uso e ocupação do solo, delimita as subzonas e prescrições urbanísticas da ZPA 9, abrangendo parte dos bairros de Lagoa Azul, Pajuçara e Ridinha, região administrativa norte do município de Natal, RN, e da outras providências, conforme mensagem número 040 de 2022. O setor legislativo emitiu certidão e colocou para esta comissão deliberar. Compulsão dos autos, verificamos que o intuito principal do presente projeto é regulamentar o uso e ocupação do solo, delimitar as subzonas e estabelecer as prescrições urbanísticas para a ZPA 9, que abrange parte dos bairros de Lagoa Azul, Pajuçara e Ridinha, região administrativa norte do município de Natal, cujo objetivo principal é a delimitação e representação dos referidos espaços dentro do município, garantindo assim o uso e a ocupação compatíveis com a proteção e a preservação ambiental dos seus atributos ecológicos mais sensíveis, de acordo com a mensagem número 40, 2022. A esta comissão, dentre outros, cumpre opinar sobre matérias com impacto urbanístico e ambiental, como os planos gerais e parciais de urbanização ou reurbanização, zoneamento e uso e ocupação do solo, obras e serviços públicos, dentre outras atribuições. Desta forma, o projeto em análise guarda total sintonia com o que dispõe o artigo 64 do Regimento Interno desta Casa, e aqui traz o artigo 64. Quanto à compatibilidade do projeto com os ditames da lei, com o escopo urbanístico do município, verifique-se plenamente adequado. Assim, podemos concluir que a matéria não fere o meio ambiente nem os demais interesses defendidos por esta comissão, devendo, então, ser aprovada totalmente com base nos dispositivos abaixo mencionados, no artigo 59, no desenvolvimento de suas funções, os relatores das comissões, traz o artigo 59 e coloca aqui diante do exposto, com base no artigo 59, a linha A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Natal, opina favoravelmente pela aprovação total da matéria. Este é o parecer. Em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Com o voto, vereador Aldo Clemente. Acompanho o parecer. Com o voto, a vereadora Brisa. Acompanho o parecer. Vereador Klaus, Vossa Excelência, declaração de voto. Com certeza acompanho o parecer. Parecer de Vossa Excelência. E a minha declaração de voto, como os demais que precederam anteriormente, tanto da ZPA
8 quanto da ZPA 10, relatado pela vereadora Brisa e o vereador Aldo. O vereador Cláudio deu continuidade também na qualidade da tecnicidade, preservando boa parte do mérito do projeto encaminhado e, desta forma, concluo também dando parecer favorável. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a relatoria do vereador Cláudio referente à Zona de Proteção Ambiental 09. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu queria só parabenizar a todos das comissões temáticas da Casa, tanto da Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e agora essa Comissão de Planejamento Urbano. Nós fizemos um calendário que foi aprovado aqui no plenário, por todos os vereadores e todas as bancadas. Chegamos à última comissão e agora o projeto, os 3 projetos, na verdade, estão agora com o prazo das emendas sendo exaurido aí no dia 17. Né? Hoje é dia 14, então todas as emendas devem ser encartadas até o dia 17, das EPAs das 8, 9 e 10, para nós termos ainda uma reunião conjunta, agora no final do mês, de todas as comissões para, né, deliberarmos sobre as emendas. E o projeto fica apto para, quando retornarmos do período de recesso, aprovarmos em plenário. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Eu quero, até para colocar e registrar a questão regimental, porque será uma reunião extraordinária e especial, porque terá uma unificação das 3 comissões para deliberar de forma paritária os pareceres com relação às emendas, que tem que passar nas 3 comissões, CCJ, Finanças e Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação. Eu peço ao líder do governo que faça um ofício comunicando à mesa para que depois não tenha nem eu diria, uma contestação de procedimentos não cumpridos regimentais. Então, como não consta no regimento como comissões extraordinárias unificadas, porém o próprio regimento permite que se tenha a possibilidade de ter extraordinariamente reuniões das comissões. E, nesse caso, pelo próprio artigo 68, peço ao líder do governo que encaminhe ofício à mesa diretora apenas para dar um amparo legal para essa reunião das comissões extraordinárias. Senhor presidente, eu farei hoje ainda essa comunicação ao nosso presidente e à mesa diretora, que já está no calendário, inclusive, para comunicar e até para reservar o horário aqui, para não ter nenhum problema em relação a essa reunião conjunta de todas as comissões para analisar as emendas. Obrigado. Aberto para as considerações finais. Vereador Cláudio Araújo, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado à vereadora Brisa, viu, por ter feito a leitura do nosso resumo aí dessas EPA. Esse que é uma oportunidade, vereador Anderson Lopes, que a cidade já vem pedindo há muitos anos, que é uma regulamentação de uma vez por todas dessas zonas de proteção ambiental. Vinha observando aqui no caminho, vinha de forma digital, né? Vendo a relatoria tanto de Brisa como também de Aldo, parabenizar os vereadores por isso, dizer que a cidade agradece. Eu tenho recebido, Brisa, nas minhas redes sociais e pessoalmente, muita cobrança da sociedade para colocar um ponto final nisso. E essa comissão vem desempenhando um papel importantíssimo e, com certeza, essa reunião conjunta com as comissões, vereador Ranieri, cada vez mais mostra a transparência, a agilidade da Câmara em resolução desta questão, que é o plano diretor que já foi votado, claro, mas que as zonas são importantíssimas, porque é muito sensível, vereador Anderson, para toda a cidade, as 3 zonas que já foram citadas e aprovadas por essa comissão. Então, parabenizar o vereador Aldo, o vereador Ranieri, a vereadora Brisa, também o vereador Érico, que está doente, né, está com coronavírus, espero que volte logo aqui ao nosso convívio. E, no mais, agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal de Natal, nosso gabinete, nossa assessora aqui, Ana Elore, também, que nos ajudou na formulação da nossa relatoria. Obrigado. Nada mais havendo a ser debatido, declaro encerrada a presente reunião da Comissão de Finanças, da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação.
TV Câmara, a TV do povo de Natal.